Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Diniz, do curso de Gestão Pública do FMG, e vou falar para vocês um pouco sobre o trabalho que nós estamos realizando em conjunto com a Prefeitura de Santana de Cataguases no apoio à realização da Conferência das Cidades aí no município, né? Especialmente para vocês que são da comissão de realização da conferência. Bom, falando rapidamente, né, de como que se organiza essa parceria, de onde veio essa parceria, né, nós temos o curso de gestão pública, desde 2017, um programa de cooperação com municípios, com órgãos do governo do estado, no qual a gente organiza grupos de alunos para que eles possam prestar serviços que sejam de interesse de prefeituras, né, de órgãos públicos em geral. Nesse semestre, eu estou coordenando um grupo específico aí de 5 alunos que estão oferecendo um apoio na preparação da conferência das cidades aí em Santana de Cataguases. Esse grupo de alunos, com a minha supervisão, elaborou um material que eu estou passando para vocês em PDF, né? Esse material ele é bastante didático, ele é bastante simplificado e vai falar do processo da conferência como um todo, desde da fundamentação legal, né? Que essas coisas são importantes a gente saber, né? Quais leis, se é na Constituição, se é no Estatuto das Cidades, né? Todo o arcabouço legal que vai falar da Conferência das Cidades, né? Também dos preparativos, do dia da realização da conferência e do pós-conferência, né? Daquilo que deve ser feito depois. É um material que eu recomendo que vocês leiam, né? Ele é bem resumido, bem sintetizado, foi feito com base naquilo que o governo federal especifica como os procedimentos assim mais recomendáveis e um pouco também com base naquilo que o governo do estado de Minas Gerais recomenda. Né? Fizemos aí um compilado disso tudo. Para além desse material de orientação, nós estamos também à disposição, eu pessoalmente também estou à disposição, para tirar dúvida de vocês sobre esse processo de preparativo e de realização da conferência, via WhatsApp, via, enfim, a forma que vocês acharem mais dinâmica, mais eficiente, tá? Até a realização da conferência, nós estamos à disposição de vocês para tirar dúvida, para ajudar naquilo que for possível. E posso falar em nome do grupo também, estamos muito felizes em poder ajudar na realização do evento que é tão importante. Né? Só como uma informação assim pontual, né? Não posso falar especificamente agora, porque isso varia, né? A cada ano, isso varia um pouco, mas existe uma tradição nos programas do governo federal que os municípios que tenham realizado as conferências municipais das cidades, ou seja, estejam em dia com a realização das conferências, eles tenham prioridade na captação de recursos, ou já aconteceu em caso de alguns programas do governo federal, que o município que não realizou a conferência não podia pedir recurso, não podia ser atendido, né? Por isso eu digo para vocês que é importante, para além de todos os outros pontos que nós vamos ver aqui, é importante sim ter feito a Conferência Municipal das Cidades da forma regulamentar, da forma que é correta, indicado pelo governo federal. Tá certo, gente? Então, é algo também que abre as portas do município para algumas oportunidades. É bom deixar essas portas sempre abertas, né? Bom, gente, vocês já têm a comissão formada, né? A comissão que organiza a conferência, né? Antes, durante e depois. Então, vocês já tomaram o primeiro passo mais importante aí, né? A convocação da comissão é, ao mesmo tempo, o ato que anuncia para a população que a conferência vai acontecer, né? É uma convocatória da conferência, então isso aí vocês já deram o primeiro passo, e o segundo, inclusive, que a comissão está formada. O passo seguinte, de hoje até o dia da conferência em si, é a divulgação. E isso
os órgãos aí do governo federal fazem muita questão de que a divulgação seja feita e que ela possa ser comprovada. Como pode ser feita essa divulgação? De várias formas, viu, gente? O próprio material que eu enviei para vocês tem uma lista de exemplos, mas isso tem que ser entendido na prática. Eu já fui servidor do Estado nessa área de planejamento urbano e entendo, né, a forma como eles interpretam o material dos municípios, né? Cada município tem uma realidade diferente, então não adianta pedir que todos se comportem da mesma forma. Então existe uma margem de segurança aí, tanto no governo do estado quanto no governo federal, principalmente. Ou seja, para um município de pequeno porte, como é o caso de Santana de Cataguases, essa divulgação pode ser feita por meio de cartazes, de faixas na rua, né? Cartazes assim, em locais que a população frequenta, a população passa, postos de saúde, escolas, faixas colocadas em praças, carro de som, né? Enfim, várias formas diferentes. Não existe uma fórmula fechada, por exemplo, para cidades de grande porte, costuma-se exigir que seja colocado anúncio nos jornais de grande circulação, nas rádios e tal. Isso é algo que faz sentido para cidades aí de médio e grande porte. Então ninguém vai exigir de um município de pequeno porte que faça a mesma coisa que os municípios de grande porte. Mas, enfim, eu, né, tendo já passado por essa experiência algumas vezes, né, de algumas conferências que eu já vi, já participei de municípios aí de pequeno e grande porte, né, eu considero que as faixas espalhadas na rua, os cartazes, estão de bom tamanho e vão ser muito bem aceitos como ferramenta de divulgação da conferência, mas essa divulgação precisa ser feita. E mais importante do que divulgar, gente, é mostrar que foi divulgado, tá bom? Então, se foi colocada ali uma faixa em algum lugar de visibilidade, tira uma foto e guarda essa foto, porque essa foto vai para o relatório final, né, que precisa ser enviado, comprovando a realização da conferência. Então, no momento, a ideia é divulgar a conferência, data, local e hora, e registrar que essa divulgação foi feita. Isso é importantíssimo, viu, gente? Importantíssimo. Tirar foto de onde os cartazes foram colocados, de onde as faixas foram colocadas, e depois isso vai fazer parte do relatório da conferência. Vocês vão divulgando até o dia específico de realização da conferência. Falando aqui muito rapidamente, porque vocês têm aí no material que eu passei até um modelo de cronograma, de tempo sugerido para cada uma dessas etapas e tal, então vocês vão poder ver com mais calma. Mas eu... só um segundinho, gente. Eu vou passar aqui por alto, dando uma ideia para vocês do que é essa dinâmica da conferência. Você tem uma abertura, um momento coletivo, que está todo mundo ali presente, né? No auditório, no lugar que tem uma capacidade boa. Vocês da comissão dão abertura, então é um momento solene, né? É um momento oficial. Vocês dão abertura à conferência. Vocês fazem uma apresentação do regimento da conferência, né? Quais são as regras que essa conferência vai obedecer. Vocês definem esse regimento. O documento que eu estou mandando, que os alunos elaboraram, tem uma sugestão de um regimento, né? Um modelo padrão que costuma ser utilizado por outros municípios, né? Vocês podem mexer nesse modelo, tanto que vocês quiserem, porque vocês da comissão são autoridade para organizar a conferência. Vocês peguem esse modelo, façam as alterações que vocês quiserem, né? Tirem, coloquem coisas, e vão apresentar esse regimento no momento em que a conferência está aberta. No momento que vocês abrirem a conferência, vocês apresentam as regras gerais. Coisa de, eu imagino, uns 20 minutos, meia hora, para vocês declararem a abertura da conferência, apresentarem o regimento e apresentarem para a população qual é a programação do dia, né? Quando eu falo população, gente, eu estou falando, né, literalmente assim, qualquer pessoa do município pode entrar e participar da conferência. A conferência ela é feita para isso, né, para
propiciar, né, para tornar possível essa participação de todo mundo. Então, todo mundo que quiser entrar e participar, pode participar. Um ponto importantíssimo aqui, gente, registrem lista de presença de quem foi, tá bom? O nome completo, identidade, enfim, o que mais vocês quiserem colocar, talvez aí um telefone, não sei. Mas é importante ter a informação, o controle de todo mundo que participou da conferência, tá? Isso também vai fazer parte do relatório final. Vocês também vão agregar todas as listas de presença para mostrar que não só que a conferência foi divulgada, como as pessoas compareceram ali. Uma conferência que não tem a participação das pessoas, ela pode ser considerada como inválida pelas instâncias aí federais, principalmente, ela pode ser invalidada, né, por se considerarem que ela foi feita, né, a quatro paredes aí, né, escondido da população. Então, não deixem de passar a lista de presença, registrar todo mundo que esteve presente em algum momento da conferência, tá certo? Assim, são os pontos que eu estou destacando aqui que vão compor o relatório final e que vocês têm que ter em mente desde agora do início, tá? Registrar a divulgação e muito cuidado, muito controle com as listas de presença, tá certo? Abriu a conferência, apresentou o regimento, apresentou a programação, né, o que se espera para trabalhar durante o dia, vocês vão se separar, né, em 5 grupos. Né, vocês vão orientar a população e vão se separar em 5 grupos, que nós estamos chamando aí no material que a gente passou de eixos temáticos, ou grupos temáticos, ou grupos de discussão, qualquer nome está valendo. O que importa é que cada um desses 5 grupos vai discutir um assunto especial em relação à cidade. Esse aqui é o ponto principal, né? Então, por exemplo, eu já vi conferência que é feita em escola, né? E aí você separa uma sala de aula, né? Para receber cada um desses grupos. Em cada um desses grupos vai ter um coordenador, vai ter alguém ali para organizar a discussão, né? Para dar um certo ritmo ali, né? Para organizar os trabalhos. A população interessada entra, vai dar suas sugestões. Quem estiver ali como coordenador vai anotar essas sugestões. As sugestões são livres. As reclamações, sugestões, o que o público quiser colocar dentro de uma discussão dessas, né? De uma dessas 5 discussões aí. Elas vão acontecer ao mesmo tempo, viu, gente? Separaram ali em 5 grupos, as discussões vão acontecer ao mesmo tempo. O que o povo quiser colocar vai ser registrado ali pelo coordenador do grupo, tá? Olha, eu queria melhorar o transporte na zona rural, melhorar o transporte dentro do município, enfim, seja sugestão, reclamação, o que for, vai ser registrado pelo coordenador desse grupo temático, desse eixo temático. O que vocês não vão registrar? Às vezes é uma coisa fora daquele tema, né? Então você comenta, olha, esse seu assunto é melhor você ir para o outro grupo lá, que é o grupo específico para discutir aquele assunto. Então, não precisa registrar. Ou mesmo é uma reclamação genérica, às vezes aparece muito, viu, gente? É bem provável que vai aparecer queixas a respeito da saúde, ou comentários a respeito da saúde, comentários a respeito da educação, coisas assim que não tem tanto a ver com a Conferência das Cidades, né, que são dos problemas urbanos. Então, né, a questão de argumentar com a pessoa, olha, essa queixa sua você pode levar para o Conselho de Saúde, de Educação, mas aqui a gente tem um tema específico, nós temos assuntos específicos, nós não vamos registrar isso, tá certo? Esse é o papel do coordenador, registrar as demandas de todo mundo, registrar os comentários, registrar os problemas, fazendo essa primeira filtragem de assuntos que deveriam estar em outros grupos de discussão e assuntos que não têm a ver com grupo nenhum, né? E aí, com muita delicadeza, com muita educação, é a questão de colocar, olha, esse assunto não cabe aqui dentro. Eu já participei, só para dar um exemplo, viu, gente, de uma conferência municipal, eu estava como observador, né?
E em uma discussão em um grupo temático sobre transporte urbano, a pessoa foi reclamar que o repasse do Bolsa Família estava muito baixo, ela não conseguia comprar nada e tal, os preços estavam subindo. Não é uma queixa que vai caber dentro de um grupo de transporte, né, de mobilidade urbana. Né? E o pessoal aconselhou, olha, sua queixa é válida e tal, mas aqui a gente tem um assunto específico, que é transporte, que é mobilidade, então nós não vamos registrar, tá certo? É manter a cordialidade, né, para os trabalhos irem, né, de uma maneira organizada, né, todo mundo conseguir, né, lidar numa boa com isso. Depois de um tempo determinado, vocês vão determinar, né, no regimento quanto tempo vai funcionar cada um desses grupos de discussão. 1 hora e meia, 2 horas, o quanto vocês acharem importante. Eu já tive em comissão que as pessoas se empolgam e falam, e gera muito trabalho. E eu já tive em conferência que não se discute quase nada. No final sai 2 ou 3 coisas ali. Mas, né, então a questão do tempo não tem como dizer assim, o que seria um tempo ideal, né? Mas é importante que as pessoas tenham espaço para falar. O que é importante, gente? Vocês concentrarem naquilo que são propostas. Propostas. O que a prefeitura deve fazer, o que o Estado deve fazer, o que o governo federal deve fazer. Vocês vão registrar principalmente as propostas. Claro que você tem reclamação, isso registra, né? Mas as propostas, depois elas vão ter um papel muito importante. Então, a pessoa que estiver coordenando o grupo temático, o eixo temático, vai registrar, né, como uma reclamação, né, específica, como uma manifestação da pessoa, mas quando for uma proposta específica, vai registrar proposta, né, e anotar a proposta. Olha, eu sugiro que o ônibus que passe a cada meia hora, que ele passe a circular a cada 20 minutos. É uma proposta muito específica, né? Uma coisa a ser modificada, uma coisa a ser feita, né? E isso inclui propostas para a prefeitura, para o Estado e para o governo federal. Então, registrem com clareza aquilo que são manifestações das pessoas e aquilo que são propostas claras, específicas de coisas que devem ser feitas. Gastou o tempo ali, esgotou o tempo do grupo de discussão, fechou um texto do que é o resultado daquele grupo de discussão, tá certo? Todos os 5 grupos vão fazer isso ao mesmo tempo, né? Quando estourar o tempo, cada um fecha o seu texto final ali, né? Claro que geralmente a pessoa fica ali com o computador, com o notebook, ali quem for o coordenador, e vai registrando as manifestações, vai registrando as propostas, né? As demandas, e no final fecha aquilo ali. O que é um documento daquele eixo temático. Eu vou explicar para vocês aqui, gente, quais são esses 5 eixos temáticos, né? Lembrando que isso está no material que eu passei, mas vou comentar aqui por alto. O primeiro grupo é gestão democrática e participação social. Vai falar dos conselhos, vai falar das conferências, vai falar da própria gestão da prefeitura, vai falar em termos gerais, né, do envolvimento que as pessoas têm, ou que as pessoas deveriam ter, ou que as pessoas podem vir a ter, em relação com a gestão do município como um todo. Então, é um grupo para as discussões assim bem amplas, né? O segundo grupo é sobre habitação e regularização fundiária. Então, né, tanto a oferta, né, de habitação para a população, quanto a questão da regulação daqueles terrenos que não tem um proprietário claro, né? Isso vai gerar uma série de consequências aí que a gente conhece. Então, o segundo grupo vai tratar de habitação e regularização fundiária. O terceiro grupo é aquele que eu usei como exemplo aqui para vocês, mobilidade urbana, transporte, né? Tanto interno do município, quanto em relação a outras cidades, enfim. Dentro dessa temática de transporte, né, a discussão vai girar em torno disso. O quarto grupo, saneamento e infraestrutura, né? Água, esgoto, coleta de lixo, né? Resíduos sólidos, reciclagem, água da chuva, né? A drenagem urbana,
né? Questão de contenção de encostas, de barrancos, tudo isso que tiver a ver com as grandes obras, né, públicas, né, e o saneamento, tá? Isso é o quarto grupo de discussão. E, por último, um grupo sobre o plano diretor do município, né, e planejamento territorial. Então, são sugestões de mudança, ou são reclamações, ou são demandas específicas sobre o plano diretor do município. É claro que esse, né, geralmente é interessante que a pessoa conheça um pouco o plano diretor do município. Mas se não conhecer também, ela vai sugerir, né, lembrando que é aberto para qualquer pessoa do município comentar, olha, eu acho que tinha que ter isso no plano diretor, eu acho. Aí você cria aí uma série de sugestões, uma série de referências para o momento em que o plano diretor fosse atualizado, fosse revisto, né, na Câmara de Vereadores. Então, isso aí, o documento, né, o manual que os alunos elaboraram, comenta bastante disso. Então, esses 5 grupos, 5 eixos temáticos, né, eles vão funcionar ao mesmo tempo, né, cada um em um ambiente diferente, cada um com um coordenador ali, registrando as propostas, as demandas, as manifestações, durante um tempo que vocês vão definir, tá certo? Tem uma sugestão de tempo aqui no manual que eu passei para vocês, mas vocês podem fechar no tempo que vocês quiserem. Ah, pode ser 20 minutos? Não, gente, aí pode dar problema com as entidades aí federais e estaduais que vão revisar a conferência de vocês. Tem que ser um tempo que dê, né, para esse processo todo, as pessoas se manifestarem, né, e que aconteça o registro disso. Terminou o tempo dos grupos de trabalho, dos eixos temáticos, né? Cada um fechou um documento com o que foi discutido no grupo. O que vocês fazem? Vocês vão se reunir de novo, todo mundo, no mesmo lugar em que foi aberta a conferência, e vão fazer a plenária final, que é o momento mais importante da conferência, tá? Vão ser feitas votações coletivas para escolher quais propostas vão ser aceitas pela conferência e quais não vão ser. Então, por exemplo, né, tem todas as propostas de todos os grupos de discussão, elas vão ser lidas para todo mundo, ou então, sei lá, projetadas num telão de alguma forma, né? Olha, aqui no grupo de discussão de transporte, tem uma proposta para circulação do ônibus tal, passar de meia hora para 20 minutos. Aí a plenária inteira, né, inclusive as pessoas que não participaram desse grupo de discussão, as pessoas estavam discutindo saneamento lá, vão votar sobre uma proposta de transporte, né? Bom, concordo. Aí o pessoal vota e aprova. Beleza, aprovada a proposta, ela passa a ser uma decisão da conferência, né? Ela passa a ser algo que a população do município quer que seja feita, oficialmente quer que seja feita, né? Isso é muito importante. As propostas que são aprovadas de todas essas áreas, né, que são colocadas ali, as propostas que são aprovadas e passam a fazer parte do texto final da conferência. Então, a primeira eleição é essa. Na verdade, vocês vão fazer 3 eleições nessa plenária final. A primeira eleição é essa. De todas as propostas, de todos os grupos temáticos, quais vão fazer parte do texto da conferência e quais vão ser descartadas, né? Inclusive, né, enfim, tem essa questão que eu falei, as pessoas que estavam no grupo de saneamento vão votar numa proposta de transporte, e é assim, né? É assim que acontece. Podem rejeitar, não participei da discussão, mas eu não concordo e pronto, e está rejeitado, né? E fim de papo, né? Isso não vai fazer parte do registro da conferência. Primeira eleição é essa. Quais as propostas de todos os grupos que são votadas e que são registradas, assim, elas vão fazer parte definitiva do texto final da conferência. A segunda eleição que vocês fazem, gente, é o seguinte: aprovaram as propostas de todos os grupos que vocês acharem interessantes. Vamos supor que de tudo que todos os grupos reuniram de proposta, 10 foram aprovadas no total. 10. Excelente. Todo mundo votou, todo mundo aprovou. Excelente.
Dessas propostas que foram aprovadas, 4 delas têm que ser escolhidas para ir para a Conferência Estadual das Cidades. Então, ok, já descartou todas as que não foram aprovadas. Ficou ali dentro do grupo de propostas aprovadas, vocês têm que votar 4 propostas para serem enviadas para a Conferência Estadual das Cidades. Vai ser realizada no mês de agosto, em Belo Horizonte, com representantes de centenas de municípios, todos os municípios que realizaram suas conferências municipais, mais representantes do governo do estado. E é um evento enorme, né? Reúne gente, né, do norte, do Triângulo, sul, tudo quanto é região de Minas Gerais, para discutir as questões que têm a ver com o estado inteiro. Muito bacana, a gente aprende muito nessas conferências estaduais. Então, Santana de Cataguases, dentro de todas as questões que foram aprovadas, destaca 4 para serem enviadas e serem discutidas na Conferência Nacional, na Conferência Estadual, que vai ser feita em agosto. Então, é a segunda votação para vocês escolherem destacar, o pessoal costuma chamar de destaque, agora vamos votar os destaques, né? Que são as conferências, as escolhas, né? São a escolha das proposições que já foram aprovadas e que passam a fazer parte, né? Vão ser enviadas para a Conferência Estadual. E a terceira votação que vocês fazem nessa plenária final vai ser de 2 pessoas do município que participaram da conferência para serem os representantes de Santana de Cataguases na Conferência Estadual, que vai ser realizada em Belo Horizonte no mês de agosto. Então, o município manda 4 propostas e manda 2 pessoas. Regrinha, gente, a regrinha. Tem que ser uma pessoa representante do poder público e uma pessoa representante da sociedade civil, ou seja, não pode fazer parte, né, não pode ser servidor público, tá certo? E essas 2 pessoas vão ser eleitas também na plenária final. Vocês organizem as candidaturas, né? Isso é feito lá na hora da plenária final, né? Vocês organizem as candidaturas, vocês, dependendo se tiver muitos candidatos, né? Pode abrir um tempo para os candidatos falarem. Já vi isso acontecer. E já vi casos também que falam, nossos candidatos vão ser fulano, 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 para representar o poder público, e fulano, 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 para representar a sociedade civil. Todo mundo vota, tá certo? Então, tá todo mundo reunido ali na plenária final, todo mundo vota quem vai ser o representante da sociedade civil, todo mundo vota quem vai ser o representante do poder público. Não são votações separadas não, viu, gente? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi casos das pessoas acharem que quem é servidor vota em quem vai ser o representante dos servidores, né, do poder público, e quem é a sociedade civil vota em quem vai ser representante da sociedade civil. Não é assim, não. Todo mundo que está reunido na plenária vota em um representante da sociedade civil, escolhe, e vota em um representante da prefeitura, tá certo? Fechou essa terceira votação, já pode encerrar a plenária final, já pode encerrar a conferência, tá certo, gente? Então, só para marcar aqui essas 3 votações que são feitas. Primeiro, as propostas da Conferência Municipal como um todo, aquilo que a plenária final acha interessante para registrar como proposta geral, né, para a melhoria do município. Não tem um limite de quantidade, né? Não tem um limite. Número 2, as 4 propostas que vão ser enviadas para a conferência estadual, né? Aí vale a pena pensar, né? Uma questão que estiver falando do horário de ônibus de Santana de Cataguases não interessa para o estado como um todo, tá certo? Aí é uma sugestão, né? É interessante escolher aquelas propostas que tenham ideias mais gerais, ideias mais amplas, que possam servir para o estado inteiro, que possam servir para outras cidades, tá bom? Já vi acontecer isso, de uma sugestão que é feita dentro de um grupo temático em uma cidade, é aprovada na plenária final,
é aprovada para ir para a conferência estadual, é aprovada na estadual e vai para a conferência nacional lá em Brasília. Ou seja, as boas ideias nascem assim, né, gente? E a conferência existe muito para poder abrir um espaço para as pessoas darem boas ideias, tá certo? Então, na hora de escolher as 4 propostas que seguem para a conferência estadual, é bom pensar nisso, tá? Quais das propostas aprovadas no município que elas podem servir como exemplo ou podem ser adotadas até pelo governo do estado. E a terceira votação que vocês fazem nos 2 representantes do município que vão a Belo Horizonte representar Santana de Cataguases na conferência estadual em agosto. Um representando o poder público e um representando a sociedade civil. Aí, fechou a conferência, acabou nesse momento. O trabalho daí em diante passa a ser montar um grande relatório que vai contar essa história inteira, tá certo? Eu já falei para vocês que vai ter que estar lá o registro da divulgação, as listas de presença, ou seja, as pessoas foram, as propostas aprovadas nos grupos temáticos, como no formato de ata mesmo, viu, gente? Pode pensar uma ata mesmo, que registra ali tudo que foi discutido ali no grupo, reclamações, propostas, os documentos finais de cada grupo, e também você contar a história de de como foi essa plenária final, o que foi aprovado, o que segue para Belo Horizonte e quem são os representantes eleitos. Em linhas gerais, gente, o relatório final da conferência vai contar essa história inteira, né? Como foi a organização e como aconteceu o dia da conferência e qual o conteúdo aí que foi produzido, as propostas boas, né? Que a sociedade considerou boas para irem, né, ser aplicadas na cidade e irem adiante para a conferência estadual. Eu estou enviando como um anexo do material, né? Um dos anexos é o modelo desse relatório, tá certo? Então vocês podem bater o olho e ver tudo aquilo que precisa estar no relatório final, tá? Porque à medida que vocês vão organizando a conferência, vocês já sabem quais informações tem que registrar e tem que guardar, tá certo? Eu dei alguns toques aqui, né? Mas vocês podem bater o olho lá e ver com detalhes, né, o que vai ter nesse relatório final. E depois basta enviar o relatório final para um sistema que o governo federal criou, que o município de Santana de Cataguases já está registrado nesse sistema, vai simplesmente colocar o relatório aí por esse sistema do governo federal. Tá certo? Esse é o pós, né, o depois da conferência, elaborar esse relatório, enviar e pronto. E aí vai ser questão de aguardar a realização da conferência estadual em Belo Horizonte no mês de agosto. Tá bom, gente? Falei muito em linhas gerais dessa organização e da nossa parceria aqui do curso de Gestão Pública com a Prefeitura de Santana de Cataguases. Lembrando que é uma parceria sem custos nenhum, né, para a Prefeitura ou para o UFMG, é algo que faz parte do processo de formação dos alunos, tá? Isso não gerou um gasto de nenhum centavo para ninguém, é bom frisar isso. E contem comigo, contem com os alunos que estão trabalhando conosco para tirar as dúvidas, para estar à disposição de vocês ao longo de todo esse processo. Tá bom, gente? É um prazer trabalhar com vocês e desejo a vocês uma boa conferência, um bom trabalho e podem contar conosco. Um grande abraço. Tchau, tchau.